Multiversal Flaviano. Por que 7 selos? Tá? Então, isso aqui, mais uma descoberta que eu fiz, isso aqui não tem nada a ver com Guerra dos Judeus. Então, para vocês entenderem como é a nossa pesquisa, minha do Scania, que ela não é apenas lendo Guerra dos Judeus. A gente foi além. Tá? Quando eu falo que a gente foi além que o Whitfield, as pessoas até torcem o nariz e dão risada. Mas sim, gente, a gente foi além do que o Whitfield descobriu, porque nós estamos trazendo aqui texto de Plutarco, Dionísio de Halicarnasso, e eu estou descobrindo coisas que têm a ver com a Constituição, com as leis romanas. Tá? Então, eu queria saber o que tinha a ver com 7 selos. O que eu fui fazer? Eu fui pesquisar as leis romanas. Tá? Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui foi uma descoberta minha, tá? E aí vocês vão entender que isso aqui tem a ver com Roma e Israel e com os flavianos, tá? Então, ó, os 7 selos, Apocalipse 5, vai dizer o seguinte, ó. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem embaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Então, o que vocês entendem com 7 selos? Os judeus usavam 7 selos? De onde saiu? Por quê? Por que não 3 selos? Por que não 4? Por que não 1? Por que não 2? Por que 7? Então, vejam aonde a minha pesquisa, a pesquisa da Multiversal Flaviana, foi. Então, aqui um pergaminho, ó, com 7 selos, ó. Aí, de acordo com o escritor Hal Lindsey, selar o pergaminho 7 vezes era um costume romano, e ele diz o seguinte, ó: selar um pergaminho era uma prática comum e importante nos tempos bíblicos. Os testamentos do imperador Vespasiano e de César Augusto eram protegidos por 7 selos. Para tal documento, um escriba procuraria um longo rolo de pergaminho e começaria a escrever. Depois de um período de escrita, ele parava, enrolava o pergaminho o suficiente para cobrir suas palavras e selava o rolo naquele ponto com cera, escrevendo para novamente, role o rolo e acrescente outro selo. Então, eles iam enrolando, cada vez que eles paravam, eles colocavam um selo, né? Então, isso era para que não houvesse um problema de uma pessoa abrir o testamento, tá? Então, era colocado vários selos para isso, né? Quando ele terminasse, ele teria selado o rolo 7 vezes. Os rolos seriam lidos uma sessão de cada vez, depois de cada selo fosse aberto, né? Isso está no trabalho do Hal Lindsey, There's a New World Coming. E aí, no livro aqui do nosso amigo William Smith, Greek and Roman Geography, ele vai dizer o seguinte, ó, o testamento, ele vai falar sobre o testamento pretoriano, possuía 7 selos e 7 testemunhas. Olha o que vai dizer aqui esse livro, ó, o Dicionário de Antiguidades Gregas e Romanas. Ó. O edital estabelecia um testamento menos formal, pois reconhecia a validade do testemunho do testamento escrito quando não houvesse mancipatio, desde que houvesse, preste atenção, 7 testemunhas e 7 selos, e o testador possuísse o testamentifactio no momento de fazer o testamento e em a hora de sua morte. Isso está no trabalho do Gaius. E aí, os termos do edital são dados por Cícero também, no trabalho dele, Verres. O edital apenas dava o título bonorum possessio ou pretoriano à herança. Pretoriano, que, como vocês sabem, é ligado ao militarismo romano. Tá? Então, veja que os 7 selos, ele tem uma conotação aqui militar. Tá? É isso que está dizendo o texto aqui, ó. Que não era eficaz, sine re, não sei o que é sine re, contra o título civil ab intestato de um agnado, até que assim fosse cum re por um restrito de Marcos Aurelius, em Gaius. Este assim chamado testamento pretoriano existiu no período republicano. Assim, o homem podia escolher entre 2 formas de fazer o seu testamento. Olha só o que ele vai dizer aqui, ó. A forma civil, por mancipatio, e o pretoriano com 7 selos e 7 testemunhas, e sem mancipatio. Ou seja, 7 selos tem a ver com o militarismo. Tá? Então, isso aqui é no trabalho do William Smith. Tá? E eu escrevi assim, ó, aqui vemos a relação dos 7 selos com a família Flaviana.
o autor está nos dizendo que Deus, Vespasiano, foi o responsável por abrir os 7 selos do Apocalipse. Não existem testamentos com 7 selos nos registros judaicos. A referência sobre os 7 selos é uma conexão com os autores dos evangelhos, ou seja, os romanos. Se eu estou dizendo para vocês aqui que o Apocalipse está sendo escrito na época de Domiciano, dos Flavianos, então quem é que poderia abrir o selo? Quem tinha esse poder? Se o Apocalipse é sobre a guerra dos judeus. Então, a partir do momento que você entende que o Apocalipse é sobre isso, então quem é o cara que poderia abrir os 7 selos? Vespasiano. Então veja aonde que eu fui encontrar essa resposta, tá? Isso aqui não vai ter nenhum acadêmico escrevendo sobre isso. Então, isso aqui é mais uma descoberta da multiversal flaviana. Tá? Então, tal que lá na referência, se eu não me engano, ele fala assim, né? No céu não foi achado alguém que tivesse poder para abrir o selo, né? Tipo assim, a gente sabe que o céu é uma referência a Roma, né? Que era tido como, como é que se diz? Tem uma nomenclaturazinha que eles dão, que é alguma coisa sobre divindades, que eles falam que o Roma é, tipo, o templo de todas as divindades, alguma coisa assim. Então, tipo assim, imaginando que como a gente já falou em live, que os soldados são tratados como anjos, né? O único digno era o próprio Deus, né? Que no caso era o imperador, entendeu? Então, assim, sabe? Porque, tipo assim, quem é que tinha mais autoridade? O imperador. Só para pontuar o que eu estava apontando, estava tendo zoado aqui, essa coisa das virgens é referente aos judeus, porque está escrito em Mateus 25, do 1 ao 13. Das 10 virgens, as 5 são prudentes, foi a que se prepararam para receber o noivo e entraram, né, no casamento, e 5 não ligaram, foram, tipo assim, desleixadas, entendeu? E quando o noivo veio, elas não estavam prontas, elas não puderam entrar no noivado. Vai estar lá em Mateus 25, do 1 ao 13. Então, já faz referência acerca dessa questão da aliança de Roma com os judeus que aceitaram o Império Romano e dos judeus que não aceitaram e ficaram de fora, né? Perfeito. Porque nessa passagem, o noivo, o Scania, ele fecha a porta na cara das noivas que não se prepararam, né? Aí não puderam entrar no noivado, na festa e tudo mais. Então, o Apocalipse foi escrito durante o governo do Domiciano, tá? Então, Flávio Josefo estava vivo ainda quando foi escrito esse livro, beleza? E o Apocalipse é sobre Roma e judeus. Então, os 7 selos é isso. Então, os 7 selos tem a ver com Roma. Veja que existiam 2 tipos de testamento. Você tinha lá um testamento com 3 selos e tinha com 7. Com 7 selos era um testamento militar. Então, veja que não é à toa que está escrito ali os 7 selos. Por que 7 selos? Tá? Então, quando eu leio essas passagens, por que eu consigo descobrir isso? Porque eu tenho essa visão flaviana. Então, eu sei que tudo ali é referente aos romanos e a esse período. Então, eu vou buscar informações. Lógico que eu vou encontrar informações lá atrás, né? Em Dionísio de Halicarnasso, outras coisas lá. Mas eu sei aonde eu vou buscar. Por quê? Porque eu sei do que se trata o trabalho. Tá? Então, eu descobri 7 selos, porque eu falei, não, esses 7 selos têm a ver com os romanos. Então, eu comecei a pesquisar para saber de onde o autor tirou isso. Beleza? Talvez foi daí que surgiu o termo, né? Fechado a 7 chaves, guardado a 7 chaves, né? Talvez foi daí que surgiu o termo, né? Referência, mas 7 selos? Fala aí pra gente, desmascarador. Ele se refere a 7 selos ou a selos? Se o Daniel está falando de 7 selos, então eu estou falando besteira aqui. Só me põe aí, então, se são 7 selos, tá, desmascarador? Mas naquela época de Daniel, acho que o Império Romano já existia, não existia não, e influenciava Não, outros sim, povos. sim. E ele influenciava outros povos, né? Que eu não lembro se Daniel fala de 7 selos, mas se o desmascarador disser Também pra não gente que lembro, é 7 não. selos, então
que é referente aos judeus, então eu estou falando besteira aqui. Então só me corrija aí, desmascarador, se Daniel fala de 7 selos, referente aos judeus, ou 7 selos é só com os romanos. Tá? Então, Então tá. Então, 7 selos ainda continua a minha descoberta, então continua fazendo mais sentido com Roma. Então, 7 selos tem a ver com os romanos e não com os judeus. Então, beleza. Valeu, você tá vendo desmascarador. aí, ó, como a gente não tem medo de questionamento, aí já é mais um ponto. O desmascarador colocou, mas Sim. o Francis Não, logo perguntou, tá, então me a diga. gente diz assim, a gente não é os bambambam. A gente descobre muita coisa, mas se alguém chegar para a gente, vocês estão errados e mostrar que a gente está errado, a gente vai concordar, entendeu? Então, por isso que eu perguntei. Eu descobri que eu não lembro de ter lido 7 selos em nenhum lugar do Antigo Testamento. Então, eu fui procurar o significado de 7 selos e encontrei isso, tá? É uma lei pretoriana, tá? É porque selos existiam, né? O pessoal selava as coisas naquela época, né? Não, os judeus selavam, você tinha os gregos, todo mundo selava. Mas essa questão de 7 selos, veja que você tinha 2 tipos de testamento. Ele está dizendo ali, existe um civil e um pretoriano. O pretoriano era militar. Então, 7 selos tinha a ver com militar. Olha só, é outro ponto importante para a gente. Não, isso daí é só para deixar claro que a gente não tem medo de questionamento. Porque se o desmascarador colocasse aqui, não, lá fala de 7 selos, pronto, acabou. A live acabava aqui, entendeu? Flaviano. O Novo Testamento. Em seu verdadeiro contexto.